hoje adentrar nesse segundo artigo dessa primeira sessão, onde ali no parágrafo 74, ali vai falar sobre a transmissão da revelação divina. O parágrafo 74 diz assim: Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que é uma citação da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Isto é, de Jesus Cristo. É preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens, e que desta forma a revelação chegue até as extremidades do mundo. Então nós vemos aqui essa ideia de que essa revelação ela precisa ser anunciada. E como que essa revelação ela pode ser anunciada na sua integridade, na sua santidade? E aí o próprio catecismo, nos próximos parágrafos, ele vai começar a falar da tradição, depois da tradição, a relação da tradição com as Sagradas Escrituras, depois fala dessa interpretação do depósito da fé, depois vai entrar no magistério da Igreja, os dogmas da fé, e depois o senso sobrenatural da fé e o crescimento e a compreensão desta mesma fé. E assim nós vamos depois adentrar num parágrafo que vai falar propriamente da Sagrada Escritura. Assim, nessa parte do catecismo que fala sobre de como que essa revelação ela pode ser transmitida de uma forma íntegra, nós vemos esse primeiro ponto, que é esse ponto que fala da tradição apostólica. No parágrafo 75, vai dizer assim: Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens, como fonte de toda a verdade salvífica e de toda disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Então veja aqui que o catecismo ele traz esse elemento, que aí é um texto, o capítulo, o parágrafo 7º da Dei Verbum, essa citação, onde ali vai falar que Jesus Cristo ele deu esse mandato aos apóstolos para anunciar a Boa Nova. É isso que nós vemos no Sagrado Evangelho, quando nós pegamos propriamente os evangelhos de São Mateus, por exemplo, lá no último capítulo, capítulo 28, onde Jesus Cristo ele vai ali dizer, Jesus se aproximou, capítulo 28, versículo 18 seguintes. Jesus se aproximou deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Então veja que essa transmissão da Boa Nova, do Evangelho, ela foi transmitida por Jesus Cristo, que a ele foi dada toda a autoridade, ele transmite esta autoridade aos seus discípulos, para que eles pudessem transmitir a verdade de fé. Também em Marcos nós temos também algo bem interessante, onde ali no mandato missionário Jesus vai dizer, capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, versículo 15: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Então veja aqui, essa boa nova é o Evangelho. A palavra Evangelho ela significa justamente isso, boa nova. Então, quando Jesus Cristo ele transmite e ordena os apóstolos a anunciar o Evangelho, Jesus ele está dando esse mandato a eles para que eles cumprissem sua integridade. Depois o próprio texto diz assim, esse mandato de anunciar o Evangelho prometido antes pelos profetas,
Ou seja, porque os profetas anunciaram o Messias. Os profetas na antiguidade, eles foram ali, né, anunciando aquele que viria para anunciar essa boa nova. Então, na pregação dos profetas, ali já está em germe a boa nova do Evangelho. Por isso que Jesus Cristo, ele envia os seus discípulos a essa transmissão dessa verdade. Uma verdade já anunciada, que tem nele a sua plenitude, podemos dizer assim. Por isso que o texto do Catecismo diz, né, completado por ele e por sua própria boca promulgado, ou seja, porque Jesus é a plenitude da revelação. Então, essa experiência que os apóstolos tiveram com a sua pessoa, e é claro, com os seus ensinamentos, com aquilo que era a sua própria essência e natureza, os discípulos depois eles foram enviados para anunciar essa verdade de fé. Por isso também que no parágrafo 76, ali vai dizer, né, sobre a pregação apostólica. Ou seja, para que a gente precisa entender que a Sagrada Escritura, ela é fruto de uma tradição, da tradição apostólica. Porque primeiramente, os apóstolos, eles não escreveram, primeiramente eles pregaram, primeiramente eles anunciaram uma boa nova. E depois eles foram, né, ali, né, eles ou seus discípulos foram compilando aquela pregação. Por isso que se nós olharmos bem, nós vamos ver que o primeiro evangelho a ser escrito, segundo a tradição, o evangelho de São Marcos, ele foi escrito ali por volta do ano 65 da era cristã, já alguns anos depois da ascensão do Senhor. Porque depois da ascensão do Senhor, a pregação ela era de forma oral, como o próprio texto do Catecismo ali vai dizer. E diz assim no parágrafo 76, a transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. A primeira, oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então veja que oralmente, de forma oral, por palavras, esses discípulos eles anunciavam a boa nova do Evangelho. E anunciando essa boa nova do Evangelho de forma oral, ali, né, eles exerciam essa autoridade do próprio Cristo, né? Essa autoridade que todos nós que evangelizamos, que ensinamos, que vamos transmitir a verdade da Igreja, é essa autoridade de Cristo que se manifesta através da nossa própria vida, porque nós somos instrumentos. Por isso que quando nós não ensinamos a doutrina assim como ela é, a moral assim como ela é, o ensinamento do Evangelho assim como ele é, a doutrina da Igreja através do catecismo que nós estamos aqui aprofundando, se a gente não faz isso de forma, né, íntegra, nós não vamos ser movidos pelo Espírito Santo. E, naturalmente, se a gente não anuncia a verdade, aquilo que nós anunciamos é somente palavra humana. Mas quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a doutrina e anunciamos em sua integridade o Evangelho e a doutrina através do catecismo, nós ali nos tornamos esses instrumentos da autoridade e esse Espírito Santo que habita em nós, ele é transmitido e transbordado da nossa vida para a vida daqueles que estão escutando esta palavra. E assim, esses que estão escutando esta palavra, eles têm esse grande encontro pessoal com Cristo. Por quê? Porque a doutrina, a palavra, é o próprio Cristo que nós anunciamos, que é a boa nova do Evangelho. Depois, o próprio texto do parágrafo 76 vai dizer,
A primeira forma é oral, a segunda forma é por escrito. E diz assim: como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então veja, né, nesse caminho onde depois eles começaram a ter a necessidade de colocar, né, por escrito, para que não se perdesse a essência, a integridade da doutrina, né, e é claro, né, da vida de Cristo, daquilo que é a sua natureza, a sua essência, eles começaram a escrever para que ali, através desse relato da vida, pudessem também manifestar os ensinamentos de Cristo para a igreja, para cada um de nós. Por isso que esse anúncio do Evangelho, ele continua vivo, ele continua sendo proclamado pela igreja. E é isso que no parágrafo 77 ali vai dizer, né? Que vai falar sobre a continuada na sucessão apostólica. Depois diz assim: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério, ou seja, de ensinar, de transmitir em sua integridade a verdade de fé. Com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Aqui nós vemos a sucessão apostólica, né? Por isso que nós temos, né, os sucessores de Pedro, os sucessores dos apóstolos, que são os bispos da igreja, porque eles formam o magistério, aqueles que receberam a graça do Espírito Santo em plenitude para transmitir esse munus profético, para anunciar a verdade e principalmente guardar, cultivar esta verdade para ensiná-la de forma cada vez mais pedagógica para o entendimento do povo de Deus. Por isso que é importante essa continuidade da sucessão apostólica, porque para que esse ensinamento que foi dado por Cristo lá aos apóstolos pudessem ser transmitido e chegasse até os nossos tempos, para que nós, no tempo de hoje, pudéssemos ter essa certeza, essa convicção de fé nesse anúncio que a igreja faz. Porque esse anúncio não é algo que vem a partir de uma reflexão da igreja, não. É um encontro pessoal que os apóstolos tiveram com Cristo, é um conhecimento que eles tiveram da pessoa de Cristo, dos seus ensinamentos, da sua doutrina, da sua moral, para que pudessem transmitir de forma íntegra, verdadeira e completa. Por isso que no final do Evangelho de São Mateus diz lá: e ensinar-lhes tudo o que vos ordenei. Justamente por isso, porque os apóstolos e seus sucessores são esses responsáveis por guardar a verdade de fé. Por isso que nós precisamos conhecer bem, né, conhecer bem a palavra e o catecismo, principalmente os catequistas. Por quê? Porque o primeiro catequista numa diocese é o bispo. Depois, nas paróquias, o primeiro catequista é o pároco ou o administrador paroquial que ali está. E, é claro, os catequistas que exercem esse ministério de transmissão da verdade, do ensino, eles participam justamente dessa autoridade que foi dada por Cristo aos apóstolos, que foi transmitido aos bispos e aos sacerdotes, para que eles pudessem ensinar a verdade da igreja em sua integridade, e os catequistas recebem, eles participam dessa autoridade apostólica por transmissão, né, dessa autoridade, pela união e unidade da igreja, para que eles possam ser esses canais de transbordamento da graça do Espírito Santo para a vida daqueles que eles ensinam, para a vida daqueles que
eles ali estão transmitindo as verdades de fé. Por isso também, né, que continuando aqui é o parágrafo 78, nós vemos ali, né, esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que ela crê. O ensinamento dos Santos Padres testemunha e presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na praxe e na vida da Igreja crente e orante. Veja, aqui nós temos, né, o Catecismo ele nos mostra, né, que essa tradição da Igreja, ela se funde, está ligada à Sagrada Escritura. Ela não é somente a Sagrada Escritura, mas ela se funde na Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é fruto dessa tradição, porque como nós vimos, primeiro veio a pregação oral e depois veio o texto escrito. Então as Sagradas Escrituras, elas estão inseridas na tradição, mas essa tradição ela é viva, ela é, porque o termo tradição significa transmissão. Então a tradição ela é viva e ininterrupta. Por isso que de Jesus Cristo aos apóstolos, depois dos apóstolos aos seus discípulos, depois esses discípulos foram formando outros discípulos até chegar aos tempos de hoje. E essa tradição ela continua sendo transmitida a cada um de nós. Por isso que é muito importante nós conhecermos os escritos dos primeiros cristãos, né? Principalmente dos 8 primeiros séculos, onde ali, né, tem todos aqueles grandes concílios que vão definir aquilo que basicamente, né, são os dogmas da nossa fé. Então nós vemos justamente nesse tempo, né, aí muitos autores sagrados, aliás, autores, né, patrísticos, né, grandes santos também, né, alguns somente escritores eclesiásticos, mas pessoas que dedicaram a sua vida, geralmente em escolas catequéticas, mas dedicaram a sua vida em ler a doutrina, a palavra, a tradição e fazer, né, esse caminho de continuidade para que não se perdesse em nada aquilo que era a pureza, aquilo que é a pureza da nossa fé, da nossa doutrina e da nossa moral. Por isso que ali nós vemos justamente isso, né? Onde quando nós vamos adentrando no conhecimento desses textos da patrísticas, nós vemos que aquilo que nós pregamos hoje, ensinamos hoje, aquilo que nós vivemos e celebramos hoje, já está relatado lá no início, né? Lá no início, nesses textos patrísticos, nesses textos dos primeiros séculos da Igreja. Então, por isso que é muito importante nós buscarmos conhecer minimamente esses textos, né, que surgiram, em sua grande parte, de escolas catequéticas, né? Por isso que também nós vemos nesse texto do parágrafo 78, quando fala dessa tradição, essa tradição que é uma transmissão, e ela é ininterrupta, e ela vai continuar assim até o fim dos tempos, até a parousia, até a segunda volta de Cristo. Por isso que nós precisamos conhecer bem a palavra, conhecer bem a doutrina, para que a gente não se desligue desta santa tradição que foi começada em Jesus Cristo, transmitida aos apóstolos e, é claro, né, sendo transmitida a todos os seus discípulos até os dias de hoje. Porque toda vez que a gente se afasta da verdade da doutrina, da verdade da moral, nós estaremos se afastando da palavra e da tradição da Igreja, daquilo que os antigos viveram e celebraram, e que nós precisamos também viver e celebrar. Mas se a gente não conhece, a gente não será capaz de guardar essa verdade de fé. E aí nós não viveremos e nem celebraremos aquilo que nós precisamos assim celebrar.
No parágrafo 79, vai dizer ali, né? Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e, através dela, no mundo, leva os crentes à verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Veja aqui que o catecismo, ele nos mostra que essa transmissão, ela começa com o Pai, se manifesta através do Filho no Espírito Santo e continua pelo Espírito Santo sendo conduzida até o fim dos tempos, né? Veja que a tradição, ela é uma obra também uma obra de Deus, né? Que é uma obra trinitária, né? Que sempre começa no Pai, é manifesta pelo Filho no Espírito Santo, e esse mesmo Espírito enviado pelo Filho da parte do Pai, ele vai conduzindo todos aqueles no decorrer dos tempos, das gerações, a transmitir aquilo que é a verdade de fé, sempre de uma forma cada vez mais aprofundada, desenvolvida, com uma pedagogia cada vez melhor para o entendimento do povo de Deus, para que o povo de Deus, firme na sua fé, possa crescer cada vez mais na correspondência a esse chamado de Deus para a sua vida. E assim deve ser a nossa vida. É por isso que nós precisamos entender muito bem que essa transmissão da revelação, ela se dá dessas formas, né? Primeiro, tendo em vista esse fundamento trinitário, onde o Pai, através do Filho no Espírito Santo, que vai realizando essa transmissão, mas nós precisamos entender justamente que esse anúncio, essa autoridade de Cristo que foi transmitida aos apóstolos, fez com que eles, primeiramente, anunciassem com os seus lábios, proclamassem a sua fé. E depois, na medida da necessidade, foram ali capazes de, no Espírito Santo, ir relatando todas aquelas coisas mais importantes. Por isso que São João, no final do Sagrado Evangelho, ele diz algo bem interessante, né? Que ele vai dizer que Jesus Cristo fez muitas outras coisas. Olha, lá no último versículo do Evangelho, São João, capítulo 21, versículo 25, diz assim, né? Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. De todas elas, se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. Por isso que nem tudo está nas Sagradas Escrituras, porque muitas das coisas do entendimento da nossa fé, nós encontramos na tradição da Igreja, porque nas Sagradas Escrituras foram escritos somente aquilo que era o essencial, mas o entendimento de todas essas coisas nos veio através, né, em vários momentos, né, e em vários escritos, nos veio através daqueles que interpretaram as Sagradas Escrituras, que interpretaram a pregação apostólica. Por isso que nós não podemos desconsiderar a tradição da Igreja, porque através da tradição da Igreja nós conhecemos muitas coisas que nos ajudam a entender melhor ainda as Sagradas Escrituras. E assim nós possamos, né, com mais convicção, conhecimento e aprofundamento, né, realmente anunciar a verdade a todos os povos.